Como normalmente se aprende nas escolas, os dinossauros teriam sido extintos quase que totalmente há 65 milhões de anos atrás. As exceções são animais que evoluíram e se adaptaram, como os crocodilos e as aves. Mas em alguns lugares do mundo se diz ainda hoje haver dinossauros vivendo. Um dos casos mais famosos é o do Kasai-Rex. As histórias por trás dessa criatura começaram em 1932. Um caçador sueco caçava na África com seu assistente. Seu objetivo era caçar um grande elefante no Vale Kasai, na África. Lá, enquanto exploravam, avistaram 2 elefantes, o que acharam estranho, já que elefantes costumam viver em bandos maiores. A 44 metros dali avistaram algo estranho vigiando os elefantes. De repente, uma criatura estranha saiu do meio dos arbustos. O caçador, apavorado, atirou 3 vezes na criatura, mas só um dos tiros a acertou. A criatura então recuou e foi embora. O caçador e seu assistente então decidiram ir embora também, mas para isso deveriam cruzar um pântano. Minutos depois, já em meio a esse pântano, ouviram um barulho estranho. Preocupadas, olharam em volta procurando até ver a mesma criatura misteriosa, a 22 metros deles. A criatura caçava um bando de rinocerontes e com uma mordida arrancou a perna de um deles. O assistente saiu correndo desesperado e o caçador pensou em atirar no animal, mas então percebeu que o assistente havia ficado com sua arma. Sem saber como agir, o caçador pegou sua câmera fotográfica, que ainda estava com ele, e tirou uma foto. A criatura, ao ouvir o som da foto sendo tirada, saiu correndo e entrou para dentro da água. O caçador afirmou que a criatura possuía uma cor avermelhada com listras pretas, muitos dentes longos e afiados. As pernas eram grossas, feitas para correr em alta velocidade. Possuía 13 metros de comprimento e era definitivamente um Tiranossauro Rex. A notícia do encontro com o misterioso dinossauro se espalhou pelo mundo através de jornais, sendo divulgadas as descrições relatadas pelas testemunhas. Havia um criptídeo gigante vivendo na República Democrática do Congo, mas nem todos assim acreditavam. Em 1933, um grupo de 5 caçadores foi até o mesmo local caçar o que acreditavam ser um crocodilo gigante, e não um tiranossauro, como o caçador sueco havia relatado, e então vender o couro desse animal que, pelo provável tamanho dele, valeria muito dinheiro. Foram em direção ao mesmo pântano onde o caçador havia encontrado a criatura, já apelidada de Kasai-Rex por um jornal popular. Chegando lá, avistaram uma cauda vermelha na água. Pensaram na hora ser algum tipo de anaconda, apesar de anacondas não existirem na África. Prepararam suas armas, mas no mesmo instante uma onda os atingiu e a cauda vermelha se afastou, atingindo um dos caçadores no caminho, arremessando ele na água. Os outros começaram a atirar mesmo sem ver mais a cauda. O caçador atingido reapareceu, mas estava com o braço quebrado. Nesse momento ouviram um rugido vindo debaixo da água e então avistaram uma criatura gigante à direita deles. Os caçadores correram e se esconderam atrás de uma pedra até que a criatura se afastasse, e depois foram embora dali. Já no momento desses encontros, tanto as testemunhas quanto os jornais acreditavam que seria um Tiranossauro Rex, um dos dinossauros mais famosos e poderosos de todos, considerado por muitos como o predador perfeito e que habitou no Cretáceo há cerca de 65 milhões de anos atrás. Mas como se sabe, os tiranossauros, assim como o restante dos habitantes do fim do período Cretáceo, morreram num evento de extinção em massa que dizimou quase todas as espécies do planeta. A teoria mais famosa e mais aceita sobre a extinção dos dinossauros é conhecida como Evento KT. A maioria dos pesquisadores defende que um meteoro colidiu com a Terra há aproximadamente 65 milhões de anos, o que é sustentado por uma imensa cratera encontrada no Golfo do México com essa mesma datação. Mas será possível que um dinossauro no tamanho do tiranossauro tenha sobrevivido até hoje nos pântanos da África? O Kasai-Rex foi relatado pelas testemunhas como um dinossauro carnívoro com 13 metros de comprimento.
cauda, 2 pernas fortes, o corpo de cor avermelhada com listras negras, cabeça de lagarto, focinho longo e muitos dentes. Em algumas versões foi ainda descrito como um enorme lagarto ou crocodilo, mas na maior parte delas é relatado como um tiranossauro. Mas há um grande problema nessa questão. Como se sabe a partir dos relatos dos fósseis, os tiranossauros rex jamais habitaram no norte da África. Eles habitavam por toda a área que hoje é a América do Norte. Então não seria possível encontrar um tiranossauro rex ali hoje no Vale Kassai. Ao invés disso, é muito mais provável que fosse algum outro dinossauro menos popular, mas mais adaptado àquele local e igualmente feroz, como o Spinosaurus e o Carcharodontosaurus, que habitavam no norte da África e costumavam ficar em áreas ao redor de pântanos ou outras fontes de água. O Carcharodontosauro era um dos maiores predadores do período Cretáceo. Possuía de 8 a 14 metros de comprimento, de 4,6 a 7,2 toneladas. Era realmente uma máquina de matar. O seu vizinho de habitat, o Spinosaurus, era um dos maiores carnívoros de todos. Podia chegar aos 15 metros de comprimento e pesar 7,5 toneladas. Além disso, possuía uma prolongação espinhal gigantesca nas costas, que poderia chegar a 2 metros. Ele habitava na maior parte do tempo em rios e lagos e se alimentava de peixes. Esses dois provavelmente seriam os suspeitos principais na questão do Kassai Rex. O Carcharodontosauro em especial era semelhante fisicamente ao Tiranossauro, então facilmente confundido. Mas o grande problema por trás do mistério do Kassai Rex é a ausência de evidências além dos testemunhos dos ataques. Dizem haver 3 fotos do Kassai Rex e todas elas estão longe de serem confiáveis. A primeira mostra um lagarto monitor sobre um rinoceronte numa evidente montagem feita a partir da foto de uma revista. A seguinte, também de um tipo de lagarto, é igualmente falsa. A terceira, a mais famosa delas, mostra um tipo de dinossauro carnívoro sobre um rinoceronte. Seria a lendária foto tirada pelo caçador sueco. A princípio parece a mais real e misteriosa delas. No entanto, especialistas dizem que também seria uma montagem. Dessa vez feita a partir de uma imagem do filme O Vale do Guang, de 1969, que mostra um Tiranossauro Rex. Infelizmente é difícil de se saber exatamente quando essa foto do Kassai Rex foi divulgada ao público. Se logo em 1932, quando o caçador teve o suposto encontro com a criatura, ou se bem mais tarde, após 1969, quando do lançamento do filme O Vale do Guang. Se tivesse sido lançada junto com testemunho nos anos 30, não haveria como ser plausível a possibilidade de ser uma montagem feita a partir do filme, pois o mesmo ainda não haveria sido produzido. Mas se for posterior, é uma óbvia montagem a partir dos tiranossauros representados no filme. Mas, tirando as evidências de fotos, quais as chances de um dinossauro existir ainda hoje na África? O Kassai Rex não é o único dinossauro que se diz habitar ainda hoje. No Congo, relativamente próximo ao Kassai Rex, se diz habitar o Mokele Mbembe, um saurópode que habitaria regiões pantanosas extremamente isoladas. Essa região da África é conhecida por ser relativamente isolada, o que possibilitaria a existência de espécies ainda não catalogadas pelo ser humano. O principal problema é que um carnívoro como o Kassai Rex, ao contrário do Mokele Mbembe, que é herbívoro, exige uma grande quantidade de alimento e dessa forma tem que procurar presas grandes o suficiente para alimentá-lo, como rinocerontes e elefantes, o que, como se sabe, são animais que passam dificuldades na África hoje em dia pelo excesso de caça predatória, com algumas espécies estando extintas ou à beira da extinção. Então seria difícil ele caçar essas presas grandes sem ser avistado, mais frequentemente e até mesmo fotografado. Uma teoria que sempre acompanha criptídeos é de que eles poderiam ter sido reais, mas não são mais, por terem se extinguido antes de serem definitivamente descobertos pela ciência. Isso acontece a todo momento ao nosso redor e é possível que tenha acontecido também com o Kassai Rex. No entanto, há uma janela de tempo e evolução de 65 milhões de anos, em que o mundo mudou e todas as espécies habitantes aqui também. Seria possível um dinossauro adaptado para o mundo Cretáceo ter sobrevivido por todo esse tempo sem ter sido derrotado pela passagem do tempo?
Ou será que o que existe ou existia ali não era o mesmo dinossauro de 65 milhões de anos atrás, e sim uma evolução? Um animal menor e que precisa de menos alimento para sobreviver, possibilitando que vivesse isolado e sobrevivesse às adversidades, mesmo com um pequeno número de indivíduos? Ou será que no final das contas seriam simplesmente farsas e relatos falsos, usados para vender mais jornais ou simplesmente se aproveitar de quem ainda deseja e lamenta silenciosamente que não se existam mais dinossauros vivos entre nós? Seria o Kasai Rex uma realidade?